ser julgado por um crime que não cometeu é horrível. Ser condenado por puro preconceito é ainda pior. Essa é a realidade de Rudo na estreia de Gattacuccia. Ele já era odiado por todos sem motivo, apenas pelo sangue que carrega. E quando seu pai adotivo é assassinado, a sociedade usa isso como oportunidade perfeita para condená-lo ao pior destino possível: ser descartado no lixão do abismo. O início dessa história é um soco no estômago, mas a grande pergunta é: o anime consegue manter esse nível de qualidade nos episódios seguintes? Fica comigo até o final, porque hoje vou analisar o começo dessa obra e te dizer se ela realmente vale o seu play. Gattacuccia nos apresenta um mundo distópico, dividido entre dois extremos. No topo, temos o paraíso, uma ilha flutuante onde a elite e a nobreza vivem isoladas para, segundo eles, não serem corrompidas pelos inferiores. E logo abaixo, na base dessa pirâmide, fica o poço, o lugar onde a população pobre e os descendentes de criminosos são obrigados a sobreviver. Para os ricos, os moradores do poço são invisíveis. Eles simplesmente descartam todo o seu lixo e tudo o que consideram indesejado lá embaixo. É nesse cenário de pura miséria que conhecemos Rudo. Para não morrer de fome, ele passa os dias revirando os descartes da elite. Mas o Rudo não é um ladrão comum. Ele recolhe esses objetos, conserta e cuida deles. Enquanto os ricos desperdiçam coisas praticamente novas, o garoto enxerga valor e alma naquilo que o mundo chama de lixo. Desde o começo fica claro todo o sufoco e o preconceito que ele enfrentava. Rudo era odiado pelos nobres por mexer no lixo e na sua própria vila era tratado com extremo desprezo, perseguido e maltratado simplesmente por ser filho de um assassino. Todos ao redor já o condenavam a ter o mesmo destino cruel de seu pai. Por outro lado, Rudo tinha Regto, seu pai adotivo, que o acolheu ainda criança. Regto era o total contraste de todo o resto daquele mundo. Ele não julgava o garoto, ele o entendia e o amava, sempre dando apoio. Ele passou para Rudo os seus maiores ensinamentos, como o de que não vale a pena brigar com quem o detesta, porque ele precisava ser melhor do que aquilo. Regto também transmitiu sua maior crença, a de que objetos inanimados têm alma se forem acolhidos e usados com carinho. Naquele mundo completamente corrompido, Regto foi o único que deu amor verdadeiro a Rudo. O garoto também tinha Shiwa, uma menina que parecia não julgá-lo e tentava compreendê-lo em uma bonita relação de amizade. Mas as coisas mudam drasticamente. Naquele dia em específico, Rudo finalmente tomou coragem para entregar a Shiwa um ursinho de pelúcia que havia recuperado do lixo. Ele entrega o presente e sai correndo. No caminho de volta para casa, ele esbarra em um grupo de apóstolos que rondavam a cidade. Mal sabia ele que, ao abrir a porta de casa, daria de cara com a pior cena da sua vida: o corpo de Regto estirado no chão, com uma espada cravada no peito, por um homem mascarado. Rudo avança contra o assassino em uma tentativa desesperada de defender seu pai, mas sem chance alguma, é rapidamente imobilizado. O invasor rouba um livro misterioso e deixa o garoto ali, entregue ao próprio destino. Usando as últimas forças que lhe restavam antes de morrer, Regto suplica para que Rudo fuja. Ele sabia o que viria a seguir. Mas já era tarde demais. Os apóstolos que rondavam a cidade chegam imediatamente e, sem dar tempo para explicações ou fazer qualquer investigação, prendem Rudo no ato. Num piscar de olhos, o protagonista é condenado e levado para ser sacrificado em praça pública. Ali, diante de uma multidão furiosa que o acusava sem mais nem menos, ele vê o pior lado da humanidade.
Até Shiva, a menina que ele acreditava ser sua amiga, o olhou com julgamento naquele momento, provando que sem o Regto ele estava completamente sozinho. Rudo é sentenciado e lançado diretamente no abismo por um crime que nunca cometeu, sabendo que o verdadeiro assassino de seu pai estava livre, assistindo a tudo de camarote. Para aquela sociedade preconceituosa, encontrá-lo ao lado do corpo de Regto era o estopim perfeito. Eles só precisavam de um motivo para se livrar dele. Rudo é jogado no abismo para a morte, mas aquilo estava longe de ser o fim. Em meio à sua queda, Rudo desperta o ódio por aqueles que fizeram isso com ele, prometendo vingança. Porém, ao contrário do que eles pensavam, Rudo não morreu. Ele apaga e desperta em um lixão gigantesco, sem saber como ainda estava vivo, e se prendendo à ideia de voltar à superfície, ele procura uma saída daquela imensidão de lixo. Porém, isso é em vão, já que aquele lugar parece não ter fim. Após um tempo naquele lugar, Rudo vê surgir em meio ao lixão monstros gigantes feitos de lixo. Aquilo parece ser o fim, e isso explicaria por que ele foi jogado para morrer ali. Porém, em meio ao pavor de presenciar aquelas criaturas, Rudo não aceita desistir. Ele promete vingança aos que o jogaram ali e principalmente ao homem que matou seu pai. Tomado por essa motivação, ele se recusa a se entregar e começa a fugir daquelas bestas do lixo. Ele é atingido por uma delas e jogado para longe. Então surge um homem mascarado com um guarda-chuva. O nome dele é Endin. De início, ele coloca uma máscara em Rudo, porém o jovem nutre uma desconfiança do homem, possivelmente alimentada pelo que fizeram com ele na superfície. Isso cria uma dinâmica de gato e rato muito divertida de acompanhar. Frequentemente, eles se farpam ou discutem, e isso traz um alívio cômico muito bom para a obra. Após começar a discutir com Rudo, Endin entra em combate com as criaturas, mostrando os poderes de seu guarda-chuva. Após um tempo, ele as vence, amarra Rudo e o deixa amarrado para ser entregue ao grupo de humanos do abismo. Eles encontram Rudo e de início parecem muito simpáticos, o levando a acreditar que eram boas pessoas. Logo após, eles o prendem em uma gaiola, mostrando sua verdadeira face, e prometem vendê-lo ao mercado negro como celestial para ser torturado. Novamente, Rudo falha, por confiar nas pessoas, e é traído por isso. Rudo começa a sentir ódio daquelas pessoas, por serem iguais às do paraíso, e isso faz os poderes dele se revelarem. Ele consegue romper as correntes que lhe prendiam, e após isso entra em combate com aquele grupo de homens, os derrotando sem muitas dificuldades. Após isso, Endin chega e para Rudo, explicando que fez aquilo propositalmente, para ver despertar seus poderes, e então o explica as coisas daquele mundo, o que é ser um Giver e o que são os Jenkins. Endin explica para Rudo que, assim como ele, o garoto é um Giver. Pessoas capazes de despertar habilidades sobre-humanas através de objetos inanimados chamados de Jenkins. Mas logo de cara descobrimos que o Rudo é um Giver especial. Ao contrário dos outros, ele consegue extrair o poder e transformar literalmente qualquer objeto em uma arma devastadora. A partir daí, Rudo acaba se juntando ao grupo dos zeladores, os responsáveis por combater as criaturas e limpar o abismo. Um detalhe intrigante desse universo é que os zeladores também contam com o apoio de humanos comuns, sem poderes, que trabalham na linha de frente, facilitando o serviço dos Givers. E é aqui que o anime mostra a verdadeira essência do protagonista. Mesmo que o Rudo grite por aí que odeia a humanidade e que quer vingança, ele se joga na frente de um monstro para salvar um desses soldados comuns. Ele tem um senso de proteção genuíno, mas ainda assim é profundamente atormentado pelo trauma do passado.
caindo em crises de paranoia por achar que não é bom o suficiente e que está apenas atrapalhando o grupo. Com uma animação impecável, um estilo visual único e uma trilha sonora que dita o ritmo frenético da obra, Gachakuchi entrega uma estreia nota 10/10. A história te prende e te faz querer maratonar um episódio atrás do outro. E se você acha que o mistério acabou na queda do Rudo, a cena pós-crédito do episódio 4 joga uma bomba. O homem que tentou sequestrar o protagonista aparece amarrado nas sombras do abismo por um homem misterioso, que, ao que tudo indica, ser o verdadeiro assassino do Reg. Ou seja, o jogo está apenas começando. Mas e você? O que achou do poder do Rudo? Acha que ele vai conseguir voltar para a superfície e descobrir a verdade? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Se você curtiu essa análise e quer acompanhar nossa jornada pelos próximos mistérios do abismo, esmaga o botão de se inscrever para não perder o nosso próximo mergulho. Valeu e até a próxima!